Bom, então, boa noite a todos. Agradecendo a presença de vocês aqui, agradecendo novamente o convite da organização da mostra. Eu sempre gosto de falar no começo que às vezes eu falo muito rápido, então se vocês acharem que está ficando confuso, podem levantar a mão e pedir para eu repetir. Então, só para clarificar isso, eu esqueci de falar isso semana passada. Explicando aqui, semana passada, na minha primeira palestra, a gente fez um panorama geral sobre a Escola de Berlim, falamos muito sobre os que os filmes têm em comum, dei um bom contexto histórico, algumas questões estéticas. Hoje a gente vai fazer diferente. Hoje eu vou tentar ir mais especificamente a alguns filmes e alguns cineastas para tentar dar esse olhar mais específico sobre eles. Assim, semana passada, não sei quantos de vocês estavam aqui no sábado no debate, eu reconheço aqui alguns rostos, o René Winkler, que era um dos outros cineastas que eu confirmei aqui na mostra, que estava no debate, ele fez um comentário que eu achei bem interessante, que ele falou que a expressão Escola de Berlim era algo muito bom, porque te ajudava a vender os filmes, mas que também era uma maldição, porque depois que você era ligado à Escola de Berlim, as pessoas só procuravam as coisas que os seus filmes tinham em comum com os outros filmes da Escola de Berlim e excluíam os seus específicos. Então, de certa forma, a palestra da semana passada foi justamente uma palestra sobre essa ideia do que eles têm em comum, e hoje a gente vai tentar pegar o que eles têm mais específicos. Então, para fazer isso, o que eu optei por fazer foi usar o Der Leben como ponto de partida. Acho que a maior parte de vocês estavam aqui na sessão anterior, vendo o primeiro filme da trilogia. Para quem não sabe, o Der Leben são 3 longas-metragens, cada um deles dirigidos por um cineasta diferente, passados na mesma cidade e partindo da mesma ideia, que é sobre um assassino que foge da cadeia e meio que está aterrorizando o local naquele momento. Tem uma investigação policial no entorno e você tem essas 3 ficções a partir disso. O Der Leben, o ponto de partida dele foi uma troca de e-mails começada, na verdade, pelo Dominik Graf. O Dominik Graf é o diretor do segundo filme da série, o Não Me Siga. O Dominik Graf não é um cineasta da Escola de Berlim. Ele é um cara mais velho. Assim, o Dominik Graf ele é de 1952. O Christian Petzold, que dirigiu o filme que vocês acabaram de ver mais cedo, Algo Melhor que a Morte, é de 1960. E o Christoph Rothhauser, que faz o terceiro filme da série, O Momento no Escuro, ele é de 1972. Então, assim, eu acho bom dar essa explicação. Então, de certa forma, eles são 3 caras, meio que cada um deles de uma geração diferente da do outro. Assim, o Dominik Graf, ele é um cara que começa a filmar no meio dos anos 80, justamente naquele período que eu mencionei semana passada, que é meio que da época da decadência do cinema alemão, que a indústria do país estava muito em crise. Então ele já tinha uma carreira bastante desenvolvida, principalmente na televisão, quando os primeiros filmes da Escola de Berlim surgem. Assim, eu não conheço a filmografia do Dominik Graf tão bem quanto eu conheço de outros cineastas aqui. Tirando esse filme que está passando aqui na mostra, eu só assisti um outro filme dele chamado O Amigo da Minha Amiga, e uma minissérie para TV muito boa, chamada Na Face do Crime, sobre a máfia russa na Alemanha. Ele é um cara que fez a carreira dele quase toda na televisão, fazendo com alguns longas ocasionais. E o Graf era um cara que tem uma relação muito inquietante com esses filmes dos cineastas mais jovens. Então, em 2006, ele manda um e-mail para o Rothhauser e para o Petzold, questionando algumas coisas sobre a Escola de Berlim. E eles fazem uma troca muito longa sobre isso, que foi publicado na Revolver, que é a revista que o Rothhauser edita, que é como mencionei semana passada, que é uma revista mantida pelos cineastas. Então, assim, essa troca de e-mail, ela está toda no catálogo. Eu vou ler para vocês o e-mail inicial do Graf e algumas coisas posteriores da troca, porque eu acho ele muito interessante, muito útil e ajuda a... Eu acho assim, o contexto que ele te dá de uma visão próxima, mais distante da Escola de Berlim é muito boa. Então, vou pegar aqui e eu vou ler para vocês o e-mail do Graf. Caro Christian, compreendo muito bem o desejo e a necessidade de fugir completamente do discurso atrofiado no cinema. Juntos, claro, na medida em que é possível fazer junto. A falta precisamente dessa conversa compartilhada sobre a nossa profissão, da qual precisamos tanto quanto do ar para respirar, é o motivo pelo qual escrevo meus artigos sobre cinema. São monólogos. Faça cinema de forma limitada, para orar o nome da TV, para a perversidade do que Krakauer chamou de o mundo do colarinho branco, e hoje o mundo dos desempregados do canal RTL2. Sim,
Recordo-me da ineficaz perseguição policial em frente à Academia das Artes naquela época. No entanto, um dia devemos discutir a qualidade acadêmica do cinema. Talvez um dia isso seja importante para a vida, porque no fim, se as coisas continuarem como estão, haverá mais pessoas na Alemanha fazendo faculdade de cinema do que vivendo vidas, cujos dramas e alegrias valem a pena serem transformados em filme. De qualquer modo, não temos mais escritores como Charles Willeford. E por Willeford, quero dizer, poder narrativo, melancolia e experimentação com o gênero e a vida. Estamos todos buscando refúgio, intimidade e calor. E você está certo. Para alguém como eu, o gênero irradia oportunidade de um pertencimento cordialmente aconchegante. Depois de meus próprios filmes, gostaria de ter uma filmografia como a de Anthony Mann. Ou seja, de filmar como se disparasse uma arma. Uma média de 3 faroestes por ano. Para que um ou outro saia com a qualidade e atinja seu objetivo. Meu problema com a Escola de Berlim, ou como quer que se chame, é que depois dos primeiros resultados extraordinários, de praças, cidades e bangalôs e tal, fiquei de certa forma decepcionado. Porque senti que depois disso, em vez de expandir as possibilidades narrativas, existia mais o risco de um estreitamento de visão, através de uma proclamação de estilo e de uma entronização alemã generalizada. Agora somos alguém. As pessoas nos assistem, não? A trivial citação de Cocteau sobre estilo, de que não se deve querer tê-lo e sim se deve ser algo inevitável, ainda é o meu alfa e ômega, pois torna-se de uma ameaçadora verdade, se não se continuar a desenvolver. De certa forma, testemunhei isso com os filmes de autor, que morreram em suas próprias meias aquecidas ou em suas próprias formas narrativas. Fassbinder, maliciosamente, porém de maneira correta, contou à revista Spiegel, logo antes do Nirvana, que seus colegas passaram a filmar as suas críticas. É claro que não sou capaz de definir esta ameaça de atividade temática e formal melhor do que a RWF. E não seria este o grande perigo que muitos filmes e diretores correm ao desejarem fazer parte da Escola de Berlim? Para exagerar, estaria este grupo se transformando no Clube da Revolver? Haverá em breve um certificado da Escola de Berlim? Cordialmente, Dominique. Isso gerou algumas respostas, eu vou ler elas mais por cima aqui. Caro Dominique, eu ficaria feliz em fazer parte disso. Esse é do Christoph Fachelhauser, tá? Mesmo apenas pelo fato de a Escola de Berlim ser essencialmente uma invenção de observadores, mas que possui internamente todos os tipos de contracorrentes, sem nenhum interesse em estabelecer características déficits. Eu deveria fazer parte de uma discussão controversa, até mesmo como um instrumento de autoconhecimento. Acho que a Escola de Berlim é uma feliz coincidência de espíritos afins, uma vaga conexão entre pessoas que pensam mais ou menos da mesma forma, mas que não afirmam ter encontrado uma receita, e certamente tampouco um caminho iluminado. Os próximos filmes mostrarão o que este grupo se tornará. Filmes que provavelmente nunca serão como os nossos filmes atuais. Deixa eu situar aqui. Aí o Graf responde de volta para ele. Sim, isso é verdade. A ideia de uma receita tende a ganhar força pela generalidade dos filmes. Não um caminho iluminado, porque não acredito que ninguém tenha a intenção de alegar que este seja o caminho e não nenhum outro. Acho que o ponto é uma visão comum sobre a natureza humana, como a mais profunda e desesperançosa das figuras, para criar uma imagem da vida. Esses filmes, que se reúnem sob o novo movimento, têm algo em comum. Narrações cronológicas, narrações pictóricas calmas, narrações externas, no sentido do resgate da realidade física de Krakauer, numa distante relação a Antonioni. Isso significa que nestes filmes, as correntes de emoções e associações encontram-se subterrâneas. Um contraste com a MTV, o que é completamente compreensível após o terrorismo de imagens dos anos 90. Mas o mais notável para mim, e o que considero que vale a pena discutir, é a desconfiança perante a comunicação, a linguagem que parece comum aos filmes. Há muito pouco humor nas relações entre os personagens. E é aqui onde realmente a maior alienação dos filmes acontece, entre os principais personagens e seus respectivos ambientes, não é? E já que nessa apresentação da insignificância verbal e comunicativa dos personagens e do seu isolamento, na maioria das vezes tem a sensação da artificialidade, da obstinação, de um desemparo organizado na forma com que as pessoas são retratadas. Sempre penso na bela frase que Truffaut escreveu sobre um filme de Ingmar Bergman. O Ingmar Bergman realmente acredita que a vida seja tão ruim quanto a que retrata em seus filmes? Só estou dizendo isso como base para a discussão. Até breve, Dominique. Eu vou pegar só a última resposta do Petitot, que ele mais ou menos rebate esses pontos todos. Caro Dominique, a citação de Fassbinder é imbatível.
E ele estava absolutamente correto. Agora, Oscar Howler deve representar o papel que os críticos impuseram a ele. O que é óbvio para mim sobre a Escola de Berlim, mas nem sempre porque os filmes não são essencialmente congruentes, é a presença da melancolia da nova burguesia. Depois de 1968, uma nova burguesia surgiu aqui. Acadêmicos, verdes, Itália, Fischer serve pão branco da fazenda com azeite extra virgem e sal grosso para os jornalistas da revista Spiegel. E essa burguesia transparece nos filmes como uma derrota. Eles estudaram, têm casa em Kassel e são capazes de colocar azulejos portugueses artesanalmente, mas não são capazes de dominar a vida e o amor. Uma fraqueza ou um desânimo é um tema, é uma tarefa. Isso é algo familiar para cineastas, é de onde eles vêm. Peraí, me perdi aqui, só um instante, pessoal. É de onde eles vêm. Isso é alguma coisa. Narrar o que se conhece, o que já se viu, já se experimentou. O cinema costumava ser um parque de diversões e agora é uma igreja. Uma capela, não é verdade? Porque eu não consegui uma trilha sonora para os meus filmes recentes. Não é uma reação tanto estúpida, já que a música é disponível para todo lado e para ser retomada. Agora tenho que continuar trabalhando no meu roteiro. 3 filmes de Anthony Mann por ano. Isso seria fantástico. Mas eu mesmo escrevo, depois vou atrás do dinheiro. E isso leva 18 meses no total. Quando tem que ser rápido. Mas é assim com os filmes subsidiados. Eu era feliz quando era capaz de fazer 3 filmes em 25 meses, sendo 2 para a televisão. Saía de casa de manhã, às vezes levava as crianças para a creche, e depois ia ao trabalho e voltava à noite. Saudações cruciais, Christian. Essa discussão segue, tem aqui no catálogo de vocês mais uma meia dúzia de e-mails, dividida em 2 partes. E assim, ela foi publicada em 2007 na Revolver. E essa publicação gerou muitas discussões na época. E depois de ter essa discussão por e-mail, os 3 resolveram fazer um filme juntos, que é o Der Leben. Assim, muito dessa discussão, ela parte justamente do questionamento que foi muito feito na Alemanha na época entre o cinema minimalista e os filmes de gênero. Se nós formos realmente repassar a maior parte dos filmes da Escola de Berlim, que vocês acompanharam essas últimas semanas, eles podem ser descritos como filmes minimalistas. Eles costumam sempre trabalhar de forma muito depurada, sempre seguindo muitos personagens, pouca coisa acontece, né? Acho que todo mundo assistiu bastante dos filmes e tem uma noção aproximada disso. E nem todo mundo na Alemanha curtia isso, e realmente muita gente questionava que os filmes não podiam ser mais vigorosos, ter mais eventos. Então, o Graff é uma dessas pessoas e eles tiveram essa discussão toda. Outros cineastas depois deram as suas opiniões sobre isso. E eles tiveram a ideia de fazer o filme que eu acho assim, os 3 filmes eles partem muito dessa ideia que o Graff menciona aqui, retomar ela aqui, dos filmes estarem estreitando uma visão e que seria necessário fazer filmes que expandissem essa visão novamente. Então, daí você tem essa ideia de você pegar a mesma situação e realizar 3 longas diferentes, cada um deles com um olhar diferente. Você tem um espaço, estão todos passados na mesma cidade, os personagens, várias vezes, eles retomam os mesmos lugares que os personagens andaram. Eu não sei se vocês já assistiram todos os filmes ou estão vendo eles agora, esses dias. Sei que passou o primeiro longa hoje. Eu acho que os outros 2 passam nos próximos 2 dias também. Então, assim, você percebe que todos eles retomam um pouco das mesmas situações, só que, assim, a grande questão que eles têm é... Cada um deles parte de um recorte muito diferente. O filme que vocês acabaram de ver, ele lida com a vítima. O segundo filme lida com a investigação policial e o terceiro filme lida com o assassino. E assim, o que eles meio que fazem, vamos dizer assim, o primeiro filme, ele se constrói todo como uma espécie de romance, né? São os 2 jovens que se encontram. O segundo filme, ele parte da investigação policial, mas essa investigação policial, que é o filme dirigido pelo Graff, no meio termo, ela se transforma numa investigação sobre o passado da protagonista, porque ela descobre que ela e a amiga estiveram envolvidas com o mesmo homem no passado, e isso sem saberem, na mesma época. Então, meio que o que era para ser uma investigação policial se torna uma investigação sobre as próprias personagens. E o terceiro filme, ele se divide entre uma caçada ao serial killer que está escondido na floresta e o policial que tinha feito a prisão inicial, que faz que está novamente atrás dele. Então, eu vou mostrar para vocês uma cena de cada um dos filmes para meio que pontuar essas diferenças. Você pode me passar a primeira cena do Algo Melhor que a Morte?
kommt zu spät. Ich bring dich. Echt? Ich bin noch nie gebracht worden. Immer nur abgeholt. Hm? Soft skin. Has weiche Haut. Feathers. Opa. Eu vou mostrar uma de cada um deles para vocês terem uma boa noção dessa diferença. Eu gostaria que realmente vocês prestassem bastante atenção na forma como essas mesmas ruas, essa mesma floresta, aquele parque ali todo é registrado de maneira diferente. Assim, você pode passar o nome Siga também agora? Eu acho que esse filme aqui todos vocês estavam vendo mais cedo, né? Eu imagino. E é justamente quando ela está chegando ali. Assim, uma coisa que eu acho bem importante destacar é justamente essa ideia de que você está trabalhando com as várias possibilidades de um mundo de ficção e as coisas que você pode fazer a partir dele, e como esse mundo é algo que você pode sempre olhar ele de maneiras diferentes, experienciar ele de outras formas. Esperaria enquanto o Cícero acha o ponto para vocês, que eu dera realmente passar os 3 trechos juntos. Então, assim, aproveitando para falar já um pouco mais sobre isso, enquanto ele está localizando o ponto, esses filmes, essa discussão toda, ela reverberou em outros filmes, por exemplo, o Nas Sombras, que passou aqui na mostra já, acho que 2 vezes, acho que muitos de vocês devem ter visto, foi um filme que foi um pouco efeito dessa mesma discussão. Ele passou no mesmo Festival de Berlim que o Drei Leben passou. O Assaltante, que é um filme que eu mencionei semana passada, que não está aqui na mostra, também foi um pouco efeito disso. Então, essa discussão ela vai ter um certo efeito de fazer mais cineastas buscarem filmes que têm narrativas de gênero mais pontuais. Tentar buscar novas formas. Já, tá no ponto aí já? Pera aí. Dá um pouco de trabalho isso de passar os 3 pontos, as 3 cenas juntas dá um certo trabalho.
Espera aí, localizar lá. Pode sim, vamos aproveitar que a gente vai ganhando tempo. Dinamarquês. Olha, assim, não mantém não, assim, não diretamente, mas eu vou até aproveitar para explicar isso um pouquinho daqui a pouco. Eles realmente, eles surgiram aproximadamente na mesma época. Então, só um instante, só terminar de explicar, responder para você, eu já passo o trecho. Assim, então, o que você tem em comum é que ambos surgiram na mesma época e ambos estavam tentando entrar no mesmo universo de festivais. Assim, a grande diferença que eu acho muito marcante é que o Dogma foi muito pensado como movimento. O Dogma teve um manifesto que o Lars von Trier escreveu, que de certa forma só se encaixava de fato dos dois primeiros filmes, que foi Os Idiotas e o Festa de Família. Mas assim, se teve um manifesto, teve toda uma ideia. Todos os primeiros filmes que saíram como Dogma, se você for ver nos créditos, marca assim, Dogma 1, Os Idiotas. Dogma 2, Festa de Família. Dogma 3, Mifune. Os filmes todos saíram com essa lógica assim. E a Escola de Berlim, não. Se você vê aqui, aquilo que o Rothhauser responde aqui pro Graff, na hora que ele fala de que a Escola de Berlim foi algo que foi criado pelos observadores e não algo que os próprios cineastas pensaram. Foi muito mais uma nomenclatura dada pela crítica da época do que necessariamente algo que os cineastas pensaram e montaram. Eu vou mostrar o trecho aí, depois eu quero falar um pouco mais sobre isso também. Pode passar. Peraí, não era esse ponto não, eles pegaram do filme errado. Ixi, assim, a pessoa erramos aqui o filme, desculpa. Se ficar pensando no trecho de filme tem esses problemas. Assim, o pedaço que eu ia passar é do Nome Siga. Eu vou aproveitar, assim, enquanto eles localizam o Nome Siga, aproveitar terminar de responder justamente o que eu ia terminar de falar depois. Uma das questões desse Dreileben é justamente que, ao mesmo tempo que você está respondendo essas dúvidas todas, você está fazendo um processo que eu diria assim de se aproximar de entrada no universo dos festivais. É aquela grande dificuldade que todo cineasta tem hoje em dia. Você tem muitos filmes sendo feitos e muita dificuldade de ser notado. O Manifesto Dogma, justamente isso que eu ia pegar como exemplo, é uma forma de você ser notado. O Lars von Trier já era um cineasta conhecido, muito bem estabelecido no circuito de festivais europeus na época, mas todos os outros cineastas ligados ao Dogma iniciais, eles estavam em começo de carreira, eram pouquíssimo conhecidos. Na hora que você lança um manifesto com uma figura na frente que já tem algum nome estabelecido, você cria um evento em cima disso e a partir daí todos os filmes passaram a circular. Por exemplo, Festa de Família, que foi o outro filme que foi feito ao mesmo tempo que Os Idiotas. Era um filme de estreia e passou na competição de Cannes. A competição de Cannes raramente passa filmes de estreia. É muito incomum. Então, assim, de certa forma, o Dreileben é meio que parte desse mesmo princípio. Você passa... Na hora que você passa três filmes juntos, você tem essa ideia de fazer 3 filmes juntos, você passa a ter uma atenção que qualquer um dos 3 filmes separados não teriam. Inclusive, se você for ver o filme, isso é uma coisa bem interessante. Tirando o terceiro filme, que é o filme do Rothhauser, nenhum dos outros dois é muito dependente da situação inicial que existe. Assim, vocês assistiram esse primeiro filme, o fato de que tem um assassino, ele ajuda a criar todo um clima de tensão. Você sabe que uma merda vai acontecer, acho que você passa o filme todo assistindo ele, sabendo que ele vai ter um desfecho trágico, mas ao mesmo tempo, a dramaturgia principal dele, que envolve o casal, ela é meio independente disso. O Não Me Siga é a mesma coisa, assim, é um filme que a situação que você tem ali da mulher que vai pra cidade, reencontra a amiga e descobre que ela e a amiga estiveram envolvidas com o mesmo homem, ela meio que independe disso. É só o terceiro filme, é o que lida diretamente com o assassino, que realmente é um filme que precisa muito da estrutura
do assassino, assim, é até curioso isso, porque o Rochhauser é o cineasta mais jovem e menos estabelecido dos três, e ele meio que ficou com a função de realmente contar a história, né? Inclusive, isso eu acho uma coisa bem interessante, retomando a correspondência que eu li mais cedo, que o Graff bate muito na coisa do filme de gênero, do que os filmes, que ele gostaria que os filmes tivessem uma narrativa um pouco mais popular, mas justamente o filme dele, O Não Me Siga, é dos três filmes aquele que tem mais a cara de um filme de arte alemão que você encontraria na mostra, assim, ou que tem mais essa aparência do que os outros dois. O filme do Rochhauser é um trailer, muito claramente, de perseguição ao assassino, e vocês assistiram esse aqui mais cedo, que também é um filme que tem muita coisa de filme de arte, mas que ele tem um clima ali mais próprio dele mesmo. Então, assim, você vai notando que existe todas essas diferenças. Isso teve muito impacto. Os filmes eles circularam muito bem na Alemanha. Eles foram feitos para televisão, na verdade. Os três filmes foram feitos para televisão. Eles passaram no Festival de Berlim com uma recepção muito boa. Circularam vários festivais pelo mundo. Curiosamente, eles não passaram no Brasil, mas, por exemplo, eles passaram no Festival de Nova York, que só passa 20 e poucos filmes por ano. Assim, é um festival bem restrito. Passaram em muitos lugares tiveram um efeito. Por exemplo, o Graff não era um cineasta muito conhecido, ele passou a ser mais conhecido por causa dos filmes da série. Eles terminaram de ajudar a estabelecer o nome do Petzold, que era o cineasta mais conhecido do movimento. Então eles tiveram esse efeito de fazer o 3 em 1, realmente teve o efeito de popularizar os filmes mesmo. E eles foram exibidos na TV alemã em 3 noites, no horário nobre, com um sucesso considerável. Um sucesso considerável que eu falo assim, dando, sei lá, 5 pontos de audiência, mas que para um lugar como a Alemanha, que não tem uma TV como a Globo, que monopoliza completamente a audiência, é uma audiência bem respeitável. Então eles tiveram esse bom efeito. Assim, uma coisa que eu gosto e chama bastante atenção na hora que a gente está falando desses três filmes é justamente o fato de que hoje em dia a gente tem no cinema contemporâneo muitos filmes de multiplot, né? Muitos desses filmes que seguem vários personagens ao mesmo tempo, só com relações pequenas de narrativa, aquela coisa meio Robert Altman que se tornou muito popular, filmes como Babel, esse tipo de coisa. E eu acho que eles encontram uma solução para isso muito própria, que garante que todos os filmes tenham uma identidade muito clara e tenham uma força maior do que filmes desse gênero costumam ter. Você tem como ver eles todos como um grande todo. Eu acho que eles dialogam de uma forma muito interessante, mas eles também funcionam de forma individual muito marcante. Cada um dos três, assim, se você não sabe que eles são uma trilogia, você tem como cair neles e assistir eles muito bem mesmo assim. Vocês conseguiram localizar aí? Sim. Então você pode passar para mim o Não Me Siga? Leine und viel, viel frische Luft. 5 Brücken, hm? 7 Brücken. Schwarz? Es sind viel mehr als 6. Du hast gewonnen. 12. Hallo? Ja, ich bring dir das. Ist versprochen.
Pode parar. E localizando para mim o Minuto no Escuro, enquanto isso eu vou tocando a palestra, vocês me avisam quando vocês localizarem? Certo, então assim, eu ia começar agora, antes só para mostrar aqui essa cena, ela chegando na cidade. Então eu queria realmente destacar bem o que era justamente a forma diferente em relação ao filme que vocês assistiram com que o Graff filma a cidade. Inclusive, já me perguntaram isso mais cedo, muita gente não sabe, mas Dreileben é o nome da região onde a ação se passa, tá? Assim, eu sei que isso é uma dúvida que muita gente tem, por que os filmes se chamam Dreileben, assim, é o nome da região. Então, assim, eu vou aproveitar agora, eu vou começar, a forma como a gente vai organizar o resto da palestra, eu vou falar primeiro sobre o Petzold, sobre a carreira dele, e depois sobre o Rothhausler. Eu meio para pegar os dois para pegar dois exemplos de carreiras desenvolvidas dentro da Escola de Berlim, mais específicos do que a forma como a gente olhou até agora. O Petzold, ele é muito bom para nós fazermos isso, justamente porque entre todos os cineastas da Escola de Berlim, o Petzold é o que tem a carreira de mais sucesso. Ele começou a filmar em 94, fez vários filmes para televisão. O primeiro longa dele para cinema foi o Segurança Interna, que está passando aqui na mostra, em 2000. Ele já realizou 11 longas. Assim, em termos de comparativos, o segundo cineasta da Escola de Berlim que fez mais filmes, o Thomas Aslan, fez 7. Assim, ele tem uma carreira muito mais extensa e muito mais bem sucedida que os outros nomes. Assim, os filmes dele geralmente passam em competição nos grandes festivais, enquanto a maior parte dos cineastas aqui da mostra costumam passar nas mostras paralelas. Em Cannes passa num Certo Olhar, em Veneza passa no Horizonte, são as segundas mostras, né, aquelas onde geralmente passam cineastas menos conhecidos. O Petzold geralmente passa nas competições, por exemplo, o Yela, que está passando aqui na mostra, ganhou o prêmio de melhor atriz em Berlim, em 2007. O Bárbara, que é o filme mais recente dele, ganhou o prêmio de direção em Berlim também, ano passado. E os filmes dele tiveram melhor recepção de público também. Assim, o Segurança Interna, que é o primeiro longa dele, fez 120 mil espectadores, que até muito recentemente era o maior sucesso da Escola de Berlim. Isso foi suplantado justamente agora pelo Bárbara. O Bárbara fez ano passado 350 mil espectadores. Assim, para termos comparativos, eu acho que nenhum outro cineasta da Escola de Berlim tem 350 mil ingressos vendidos para todos os seus longas somados. Então, assim, comparado com os outros filmes, ele fez bastante sucesso. Ele foi o representante alemão no Oscar do ano passado. Chegou aí para a segunda rodada que eles fazem, mas não chegou a ser indicado. E ele também fez bastante sucesso na França. Ele vendeu 300 mil ingressos na França, o que é um resultado para cinema de arte na França muito alto. Então, assim, o Petzold tem essa carreira bem mais estabelecida. Esse ano, nos Estados Unidos, inclusive, se lançou um livro sobre a carreira dele. Então, assim, ele está com o nome dele muito melhor estabelecido que o dos outros cineastas do movimento. A semana passada eu falei do Harun Farok aqui, eu acho que vocês se lembram, que é professor na Academia de Cinema e Televisão de Berlim, que foi uma influência muito grande para a maior parte dos cineastas da Escola de Berlim. E tá no ponto já? Só mais um instante, Cícero. Assim, o Farok, ele além de ter sido professor do Petzold, ele se tornou parceiro do Petzold. Ele é co-roteirista de 4 dos longas do Petzold: o Cuba Libre, o Segurança Interna, que está aqui na mostra, o Fantasmas, que não está passando, e o Bárbara. E além de ele ter sido roteirista de todos esses filmes, nos outros filmes ele também sempre é um cara que sempre lê os roteiros, discute muito as ideias com ele. Então, as ideias que o Farok tem sobre sociedade policial, como que o mundo funciona, essas coisas todas, elas transparecem muito nos filmes do Petzold mais do que nos outros cineastas. Por exemplo, no caso do Bárbara, ele não escreveu oficialmente, ele não ia escrever o roteiro com o Petzold, só que ele deu tantas sugestões, deu tantos retornos, que o Petzold deu para ele um crédito de co-roteirista, apesar dele nunca ter sentado no computador e efetivamente escrito, né? Então, isso que eu ia falando nisso, sim. Pode passar aí, Cícero. Então, a gente vai pegar agora um trecho do terceiro filme do Dreileben.
Kommen Sie ruhig hoch, wir gehen noch ein bisschen weiter rein. Ungefähr hat diese Höhle ihren eigentümlichen Namen, Feuerloch. Manche sagen, das liegt daran, dass es hier wahrscheinlich wirklich irgendwann mal so etwas wie eine Art Backofen oder Hexenkessel gegeben haben soll. Die Wahrheit ist aber viel, viel schauriger, aller Wahrscheinlichkeit nach. Ja, gehen Sie ruhig noch ein bisschen durch. Wir gehen noch etwas tiefer in die Höhle, ja? Letzte Untersuchung, die haben eine Hexenverbrennung stattgefunden hat. Art Pogrom. Als der Dominikaner sein berühmtes Buch Malleus Maleficarum, der Hexenhammer, geschrieben hat, weiter zu verfolgen. Thüringen, das war damals im Zentrum der Hexenverfolgung. Seither soll die Hexe im Schlund ihrer Höhle viele Wanderer zurückgehalten haben. Also Herrschaften, passen Sie auf. Pode parar já. Então, assim, esse é o terceiro episódio do Rush Hausler. Assim, ele tem uma pegada mais de thriller, mais pesada do que dos outros. Acho que dá pra sentir o clima aí nessa cena. E, assim, aí você descobre no filme que o assassino é uma figura meio patética, assim. Você nota que ele é menos assustador na hora que você finalmente olha ele do que no filme do Petitot, onde ele é só uma ameaça de longe e você tem aquela figura que realmente inspira muito medo. E na hora que você vê ele pessoalmente, você descobre que ele é um cara que fugiu da cadeia para visitar a mãe doente, que ele vai se esconder na floresta. Assim, ele é um cara perigoso de fato, tanto é que ele ataca a menina no final do filme, mas ele é uma figura meio patética, né? Então, assim, eu acho que na hora que você vê essas três cenas que eu separei, dá pra ter uma boa noção de como que os filmes se diferenciam um dos outros, cada um com a sua identidade bem própria. Assim, retomando já pro Petitot, que é onde a gente estava agora, eu vou falar um pouco agora sobre a carreira dele em si. Uma característica muito comum nos filmes do Petitot é justamente uma ideia de postergar sempre as informações. Assim, ele procura te manter sempre no escuro sobre o que está acontecendo. As motivações dos personagens nunca estão muito claras. Geralmente é muito comum o filme estar meio construído como um quebra-cabeça, onde só no último ato você vai finalmente descobrir o que realmente está se passando com aquelas personagens todas. Essa ideia de sempre de que uma forma de você interessar o espectador é você não revelar para ele o que está acontecendo. As informações são sempre muito nebulosas. Por exemplo, ele tem um filme chamado Totterman, que eu acho que nunca passou no Brasil. Em português o título ia ser alguma coisa como Homem Afogado, apesar de que não tem ninguém que se afoga no filme, se faz se dizer. Inclusive isso é uma coisa muito comum nos filmes do Petitot. A maior parte deles tem títulos que eles nunca te dizem muito sobre o que é o filme. Ou eles têm nomes meio abstratos, a segurança interna, o Homem Afogado, ou eles têm nomes que se referem à região onde a ação se passa, como Dreileben, ou ele tem um filme que chama Wolfsburg, outro que se chama Jericó, são todas regiões na Alemanha,
ou o nome da personagem principal, assim, é uma forma que ele encontra pra te dar, uma outra forma que ele encontra pra te deixar no escuro. Então, nesse caso do Homem Afogado, por exemplo, é um suspense. Você tem um advogado, vou contar um pouco da história assim, você tem um advogado que ele encontra várias vezes com a mesma mulher, que é a atriz do Yella, que também é a atriz do Bárbara, a Nina Ross, e eles vão se encontrando várias vezes, um dia ele convida ela para jantar, ela chega atrasada, aí eles vão para o apartamento dele, ela dorme lá, no dia seguinte, quando ele acorda, ela foi embora e o computador dele desapareceu. Ele vai descobrir só depois, o computador dele que era para estar no escritório desapareceu também, e ela some logo depois disso, ela informa para ele que ela resolveu que não quer ter uma relação com ele e desaparece do emprego dela, desaparece, ele começa a procurar ela. Enquanto ele vai procurando ela, a ação começa a cortar para ela e você descobre que ela está se aproximando de um outro cara, num novo emprego que ela arranjou, que é um cara que é um ex-presidiário, e você segue essas duas narrativas paralelas. O advogado tentando descobrir onde está a mulher que ele se apaixonou e que sumiu da vida dele assim, e essa relação que ela vai desenvolvendo com outro personagem que você está desconfiado que ela vai dar algum outro tipo de golpe nesse cara. Só que até 15 minutos para o filme acabar, você não sabe o que ela está fazendo. Então, meio que o suspense todo do filme é você tentar descobrir o que ela quer com esse outro cara, o que ela queria com ele. Então, o filme todo vai se construindo para um momento onde ele vai revelar para você o que está acontecendo. Então, isso é um pouco uma característica que os filmes do Petzold, de um modo geral, costumam ter. Assim, eles têm sempre essa mesma ideia de que os personagens vão ser mantidos meio que envoltos numa sombra, né? Você tem um pouco disso em outros filmes da Escola de Berlim. Eu acho que uma certa opção por uma caracterização pouco clara é algo que vocês viram em alguns outros filmes daqui da mostra, mas ela é muito mais acentuada nos filmes do Petzold. E isso tem certos efeitos muito curiosos. Por exemplo, o Segurança Interna, eu não sei quantos de vocês assistiram o Segurança Interna, que é um dos filmes aqui da mostra, é um filme, assim, eu vou falar sobre ele mais um pouco pra frente, mas assim, os pais da protagonista são um casal que vive em fuga. E você deduz pelo que o filme mostra que eles provavelmente eram militantes de esquerda que tiveram algum envolvimento, alguma coisa que eles fizeram no passado deixou eles em maus lençóis com o governo. Assim, quase todas as críticas do filme mencionam que o casal é um casal de terroristas da década de 70. Só que tem um detalhe que a maior parte das críticas ignoram. O filme é de 2000, os dois atores têm 30 e poucos anos de idade, então eles não têm como ser um casal de terroristas da década de 70, porque eles seriam muito jovens, né, assim. Então, assim, claramente o que eles fizeram provavelmente aconteceu em algum ponto dos anos 80, mas como a tendência nossa é sempre ligar as coisas assim, ó, quando que você vai existir um terrorismo de esquerda? Vai ser na década de 60 e na década de 70. Então você automaticamente faz essas associações assim. Então, nesse jogo de você esconder informações, você cria esse efeito que 90% das críticas do filme fazem essa mesma menção, de que eles eram um casal de terroristas da década de 70. Então, assim, você tem uma ideia de como que essas coisas funcionam, como que esses jogos narrativos acabam se construindo e criando esses efeitos, que eu diria assim que é um efeito intencional. Assim, eu acho que o Petzold tinha muita consciência de que essa confusão, imagino que muitas pessoas realmente vendo o filme, não é só crítico de cinema, tem esse efeito de pensar de fazer esse tipo de associação automática, e isso é algo meio que se busca de fato. A maior parte dos filmes do Petzold tendem a funcionar como trailers, eles costumam ser filmes bastante de roteiro, você nota que os roteiros são muito trabalhados, como o Homem Afogado que eu acabei de explicar, então as peças sempre se encaixam de uma maneira muito calma, elas vão sempre acertando dessa maneira, e isso tem sempre um efeito que eu acho que é muito importante. Os filmes do Petzold, eles são muito dependentes do final deles, assim. Claro, todo filme é um pouco dependente do final, assim, um final forte vai sempre ter mais impacto no espectador do que um final xoxo, né? Mas, assim, no caso específico dos filmes do Petzold, eu acho, assim, o impacto que você tem dos filmes é muito marcado com a maneira com a qual você se relaciona com o que acontece no fim deles. Por exemplo, ele tem um filme chamado Fantasmas, que não está na mostra, que ele segue uma menina que é uma menina abandonada, que passou a vida toda dela vivendo em várias casas, dessas casas que não são bem orfanatos, mas que as famílias que cuidam das crianças sem terem adotado elas de fato. Aí assim, o filme segue duas narrativas paralelas. Numa delas, essa menina se aproxima de uma outra menina abandonada, elas começam um namoro lésbico, e ao mesmo tempo tem uma mulher francesa de classe média que acabou de sair de uma clínica psiquiátrica, encontra essa menina, vê ela e diz assim: você é minha filha que foi sequestrada quando tinha 2 anos de idade.
você tem a mesma marca no pé que a minha filha tem, a mesma marca de nascença no ombro que a minha filha tem. Aí a amiga dela começa a falar assim, ó, ela tem dinheiro, a gente tem que aproveitar isso para isso, aí meio que ela pega um pouco de dinheiro da mulher, tudo mais, e aí no final do filme, depois que ela rompeu com a namorada, ela encontra com a mãe novamente, elas saem juntas, e o marido da mulher chega nela, contar o final do filme, que é uma coisa que eu não gosto de fazer, mas nesse caso, inclusive eu não acho que eu diria assim que é menos importante o que acontece e mais do que a forma como você se relaciona com o que acontece, né? É que chega o marido da mulher pega a mulher, leva a mulher embora, dá pra menina todo o dinheiro que ele tem como uma forma de compensação. Até aquele momento você tá tendo aquela região, aquele relacionamento que parece um relacionamento muito marcado por uma exploração dela sobre a mulher. A menina recusa o dinheiro que o cara dá pra ela e fala assim, eu quero a minha mãe. Aí o cara conta pra ela aquilo que eu acho que os espectadores mais atentos já estão desconfiados, mas que o filme nunca tinha clarificado, e fala assim, você não é minha filha morreu. Minha filha morreu na época, assim, eu peço desculpas pra minha mulher ter feito tudo isso com você, mas você não é minha filha, e vai embora com a mulher. Aí o filme acompanha na cena final a menina sozinha, e é nesse momento, depois de tudo que acontece, que ele meio que redimensiona pro espectador o quanto aquilo é um segundo abandono para a menina, e até aquele momento todo o filme acompanhava muito mais uma relação de dinheiro, e você percebe como aquela possível relação com a possível mãe era realmente importante para ela, e como ela está sendo abandonada pela segunda vez. Eu falo assim, muita gente vê o filme e meio que entende que a ideia é essa, e fala assim, ok, é isso. Aí outras pessoas se envolvem mais com o drama da menina. Então eu falo assim, o impacto do filme depende muito da relação que você vai ter naquele momento. Se você realmente pega compra o drama da menina naquele momento como algo, se identifica com aquilo ali, ou se você vai realmente falar assim, então, era isso. Então, assim, dependendo dessa relação, acho que a opinião que a pessoa vai ter do filme vai ser outra. E eu acho que os filmes do Petzold, de um modo geral, eles têm muito essa relação. Assim, os últimos atos deles sempre costumam ser muito fortes. O Segurança Interna também tem um final forte, o Iela também tem um final forte. Quem viu Bárbara, que entrou em cartaz esse ano, também é um filme que tem um final forte. Então todos os filmes tendem muito a essa ideia de um final bem forte, e o quanto você vai gostar do filme depende muito de quanto você compra esse final que ele tem. Então isso vai ser algo que realmente vai marcar muito de todos esses filmes. Assim, o Fantasmas, ele forma com o Segurança Interna e o Iela algo que alguns críticos chamam da trilogia dos fantasmas. Nenhum desses três filmes eles têm nenhuma relação realmente direta, narrativa, mas eles todos são filmes que lidam com meio com figuras, meio fantasmas perdidos na Alemanha, assim, são todos tipos que foram meio que abandonados nesse processo de reunificação que a Alemanha teve. Então são sempre figuras meio marginais, subterrâneas ali. Você tem a família fugitiva no Segurança Interna, você tem as crianças abandonadas no Fantasmas, no Iela você também tem uma relação similar, meio fantasmagórica, que vai sendo desenvolvida ali nos personagens. Isso é meio que uma característica muito comum nos filmes do Petzold, que de um modo geral acho que mais do que qualquer outro cineasta ligado à escola de Berlim, os filmes dele tendem a lidar meio com as figuras esquecidas da Alemanha contemporânea. Assim, você vê, é até engraçado, nas cartas que eu li aqui para vocês, o Petzold ele menciona que muitos dos filmes lidam com uma ideia de uma nova burguesia, mas se você for ver os filmes do próprio Petzold, ele quase não trabalha com essa ideia de nova burguesia. Quase todos os tipos que ele acompanha são justamente figuras que estão no outro extremo, assim, não são nem sempre figuras sem nenhum dinheiro, a questão não é necessariamente essa, mas assim, personagens como a imigrante do filme que vocês viram mais cedo, assim, sempre figuras muito marginais, que vai realmente retomar em quase todos os filmes do período. Por exemplo, uma coisa que eu já tinha mencionado para vocês antes, assim, ele tem vários filmes que são nomeados a partir de regiões. E as regiões são quase sempre regiões industriais meio abandonadas. Por exemplo, ele tem um filme chamado Wolfsburg. Para quem não sabe, Wolfsburg é a sede da Volkswagen. É uma cidade que ela existe em função da Volkswagen. Por exemplo, o time de futebol de Wolfsburg pertence à Volkswagen. Assim, tudo na cidade acontece porque a fábrica principal da Volkswagen está ali. E esse é um filme sobre um cara que é um vendedor de carros que atropela um garoto na estrada onde ele está distraindo, falando com a namorada no celular.
e depois vai embora, deixa o guri lá, o guri morre, e ele, culpado por conta disso, se reaproxima da mãe do garoto, que é novamente a Nina Ross, por sinal, e meio que desenvolve uma relação com ela sem nunca revelar pra ela quem ele é, porque evidentemente a última coisa que ele quer é ter a boa vida dele estragada pelo crime que ele cometeu. E assim, então o filme todo marcado pela figura do carro, ele tem muitas sequências dentro de carro, passado nesse lugar que é uma cidade que ela existe em função do carro por conta da Volkswagen, e curiosamente é um filme que não mostra nenhum Volkswagen. O carro dele é um Audi, todos os carros que você vê no filme, assim, e é evidente, óbvio que é intencional, que ele vai filmar na cidade da Volkswagen, mas ele não vai filmar um Volkswagen. Então, assim, eu sempre falo assim, que se o Petizot fosse de São Paulo, metade dos filmes dele se passariam no ABC, porque ele gosta de procurar esse tipo de espaço. Assim. É o tipo de coisa que eu acho que a gente, vendo aqui no Brasil, nem sempre percebe. Por exemplo, um dado nesse mesmo sentido. O Yela, para quem não viu, a cidade da onde a personagem principal saiu é na Alemanha Oriental. E a maior parte da ação se passa em Colônia, que é um dos centros industriais, um dos centros econômicos da Alemanha, do que é a antiga Alemanha Ocidental. Então, assim, essa passagem é um dado relevante para o filme, que o espectador alemão tem plena noção disso, como está vendo. E essas coisas se repetem muito. Inclusive, a questão da Alemanha Oriental é uma questão que ele gosta muito de filmar na região da Alemanha Oriental. Os pais dele eram da Alemanha Oriental e imigraram para Berlim, justamente logo antes do muro subir. Então ele escapou de morar na parte oriental da Alemanha por muito pouco. Então ele sempre busca muito retornar até lá. O Bárbara, que é o filme que entrou em cartaz, é um filme passado na Alemanha Oriental, e é um filme que eu acho que faz um trabalho muito bom de reproduzir como se vivia naquela região na época. Inclusive é um filme que eu falo que ele faz esse trabalho com um certo cuidado e assim, com um certo frescor que a maior parte dos filmes passados na Alemanha Oriental não tem, porque ele te dá todo o peso de estar vivendo naquele lugar, mas ele também, eu acho que ele mostra bem como que as pessoas seguem vivendo ali. Tem um crítico português, meu amigo, que tem uma crítica muito boa sobre o filme, que ele termina justamente dizendo que é um filme sobre haver liberdade na prisão. Assim, eu acho que é uma ideia, assim, é um olhar bem interessante sobre o filme. Então, assim, então ele vai muito pegar essas figuras marginais e esses espaços marginais, assim, não se cineasta muito do esquecimento na Alemanha. Eu vou aproveitar justamente para mostrar um trecho do Segurança Interna, para quem não viu. Você pode passar o trecho do Segurança Interna primeiro? Und wie heißt sie? Fragen Sie mich doch selbst. Also gut. Wie heißt du? Ist das dein Wagen da draußen? Nein, der ist geleast. Warum? Ach, deswegen seid ihr hier. Kleine Crashkurs in Betriebsführung. Só para dar o contexto para quem não viu o filme, eles perderam todo o dinheiro que eles tinham e essa casa era um dos ex-companheiros deles, que eles estão indo atrás para ver se ajuda ele. O cara que tá muito melhor de vida agora. Soll ich mit einer Ente zu meinen Klienten kommen? Ihr habt doch wohl nicht mehr alle. Zeig mir doch mal, was du noch alles hinkriegst. Was lass das? Kotzt mich an. Warum bist du nicht gekommen, Achim? Ich habe mit der ganzen Scheiße nichts mehr zu tun. Mit was für eine Scheiße? Ich mache einen Kontakt mit Benz. Und dann? Was kriegen wir? 10 Jahre? 15? Was wollt ihr denn sonst machen? Wir brauchen Geld. Wozu denn? Wir müssen weg. Wohin denn? In den Jemen? Wollt ihr sie beschneiden lassen?
Dann lass uns bitte allein. Entschuldigung. Ich heiße John. Paulina, ich habe euch kommen sehen. Ist mein Daddy unten? Mhm. Krankes Shirt. Was ist das für ein Stück? Keine Ahnung. Hat mir ein Freund aufgenommen. Pode parar. Kann ich es nochmal? Então, assim, esse é um texto de segurança interna. Para quem não viu, a menina aí é a personagem principal do filme. Os pais dela, como eu já te falei antes, eles são um casal que estão fugindo desde que ela nasceu. Então, ela nunca teve um padrão de vida muito estável, né? Tá sempre em movimento, nunca tem bens, nada disso. Meio que nessa cena, assim, ela meio que está sendo confrontada com a chance, com o universo que os pais dela meio que negaram para ela. E é um filme todo muito construído em cima da ideia de que você tem uma adolescente e como qualquer adolescente quer todos os bens materiais que uma adolescente gostaria de ter, sendo forçada a viver uma espécie de vida que é necessariamente não material. Ela não tem roupas boas, ela não para em nenhum lugar, a família tá sempre muito preocupada porque existe uma paranoia constante na vida dela. Então, assim, o filme todo é construído sob essa tensão. De um lado você tem o trailer da família em fuga, do outro você tem o filme adolescente. Ela conhece um rapaz que ela meio que começa a namorar. Ela gostaria de ter um namorado, que é algo que é meio... que para a vida dela sempre foi muito difícil de ter, porque, já que a família nunca para em nenhum lugar. Então o filme todo ele meio que se constrói nisso. Por exemplo, ela depois consegue uma camiseta igual a da menina tá usando ali, que é meio que a forma dela de conseguir as mesmas coisas. Então o filme todo é muito construído nisso, nessa ideia do que seria uma existência fantasma na Alemanha contemporânea. E assim, eu acho que esse é um filme que ele faz uma outra coisa muito bem, que é algo que é uma das características do cinema do Petzold, que eu acho que talvez seja a maior influência do Farocki sobre os filmes dele, que é um trabalho de descrição muito cuidadoso de formas de funcionamento das coisas. Por exemplo, você tem nesse filme todo o dia a dia da família, o tipo de preocupação que eles têm com a polícia, sabe? Todas essas coisas muito detalhadas. E isso é o que todos os filmes do Petzold costumam fazer muito bem. Por exemplo, no Homem Afogado, que eu mencionei mais cedo, tem uma cena ótima que o advogado, quando está procurando pela mulher, ele finalmente encontra o apartamento onde ela morava. E aí o dono do apartamento diz assim, ela saiu daqui já tem mais de um mês, mas ela deixou algumas coisas, né? Ele abre na caixa das coisas dela e ele acha um livro que ajuda a explicar como dar golpes. Aí lá ele começa a ler e tem passo a passo tudo que ela fez com ele. Aí recomendações do tipo, quando marcar um encontro, chega atrasada. Não 15 minutos, 1 hora. Assim, e ele fica com aquela cara de tacho, né? Assim, todas as coisas que ele caiu estão ali, porque assim, o filme assim, esse gosto por fazer uma lista de todos os hábitos das pessoas, a forma como elas procedem. Acho que dá para dizer isso. Essa preocupação com o procedimento é algo que vai se repetir muito nos filmes dele, e acho que tem muito a ver com o cinema do Farocki. Eu mostrei semana passada um trecho do filme do Farocki que está aqui na mostra, que é um filme bem sobre isso.
Aí, por exemplo, Wolfsburg, que eu tinha mencionado mais cedo, tem uma cena ótima também que o cara tá ele é vendedor de carros, né? Ele tá na loja, aí ele tá treinando um novo funcionário. Aí eles mostram chegando lá embaixo, no andar de baixo, um carro bem velho, bem no final ali, né? Nos finalmente. Aí sai o casal com um bebê no carrinho de bebê ali, aí ele aponta pro funcionário novo. Você vai atender eles e vai vender um carro para eles. Aí o funcionário meio que olha assim, mas olha o carro que eles estão chegando aqui, por que você acha que a gente vai vender um carro para eles assim? Aí ele meio que fala assim, ó, você tá vendo assim, preste bastante atenção. O carro é uma merda, o carro é uma merda. Agora, olha o carrinho do bebê. Esse carrinho de bebê deve valer quase tanto quanto o carro deles. Isso só pode significar uma coisa. Eles podem não ter dinheiro, mas o pai de um deles tem. Eles acabaram de ter uma criança e esse cara acabou de virar um avô e ele tá pronto para dar um carro para esse casal. Então vai lá, vende e lembre-se bem, tem que ser um carro família, porque o homem vai querer comprar um carro família para eles. Então assim, sabe, esse tipo de observação que não tinha nenhuma necessidade de estar ali, mas está ali porque você tem um gosto muito grande por fazer esse tipo de coisa. Assim. Acho que todos os filmes dele tem pelo menos um ou outro momento disso. Eu acho que esse que vocês viram mais cedo tem várias cenas no hospital que também tem um pouco desse mesmo tipo de cuidado. O Bárbara, por exemplo, que alguns de vocês assistiram, que também é um filme sobre uma médica, novamente tem um certo cuidado nas cenas de hospital muito grande. Você tem todas as cenas onde a polícia, por exemplo, vai vistoriar ela, que são feitas com passo a passo de como eram os procedimentos de polícia. Então, assim, esse tipo de coisa é algo que ele faz muito bem. Eu vou aproveitar e vou passar uma outra sequência do Segurança Interna agora. Tá no ponto aí o Segurança Interna, a segunda cena? Que é justamente um pouco sobre como que a paranoia da família funciona e as coisas que eles têm os hábitos de fazer. Angepasstheit macht auch verdächtig. Lass uns gehen. Essa cena é ótima. Assim, então eu acho que a cena, ela capta bem como que essa família vive, porque a família, o tempo todo dela, é a mesma paranoia, e você vendo o filme, você sabe que essa paranoia ela não é completamente infundada. Ela parte de algumas coisas reais. Assim, eles têm motivos para ter toda essa preocupação, todo esse cerimonial, né? Na hora que você acha que está acontecendo alguma coisa, a mulher e a criança se abaixam, e ele, na posição de pai de família, é quem vai se expor, né? Assim, então, assim, os filmes eles costumam ter muitos desses momentos, necessariamente não com senso de humor desse ponto. O Dominic Graff reclama que não tem humor nos filmes, essa cena prova que isso não é bem verdade. Sim, algo que eu gosto sempre de destacar é os filmes do Petzold tendem a trabalhar muito sobre uma lógica de trailer.
onde geralmente os elementos de gênero são muito usados para iluminar os pontos políticos, sociais que ele gosta de fazer. Por exemplo, o E Ela, que eu não sei, está aqui na mostra, não sei quantos de vocês que assistiram, mas o E Ela é sobre uma mulher que ela tem um ex-marido meio ciumento, eles têm um acidente de carro, ele joga o carro deles na ponte juntos, pra ela tá indo embora, porque se não dá pra ela ficar com ele, ela não vai ficar com ninguém. Aí ela muda-se para outra cidade e arranja um emprego novo. E depois disso, outras coisas começam a acontecer. Ela meio que se envolve no universo de grandes negócios. Assim, o novo chefe dela é muito agressivo, tá tentando comprar uma empresa. Assim. Você percebe que ela tem uma relação meio ambígua com o que está acontecendo, porque se envolve algumas atitudes não muito éticas, né, não muito corretas para conseguir ter sucesso no empreendimento. E ao mesmo tempo que isso acontece, o ex-marido dela começa a aparecer e não é muito claro se ele está vivo, se ele está morto, se ele é só uma aparição dela. Assim, eu diria assim, é um filme que eu até acho que a reviravolta final dele é meio óbvia. Assim, se você for atento, você tem uma noção boa do que está acontecendo. Mas assim, ele meio que todo ele meio que trabalha sobre uma lógica onde os elementos de thriller estão todos ali para iluminar a culpa que ela sente pela posição que ela se colocou, e tem várias referências que o negócio anterior do marido deu errado e foi por isso que o casamento deles ruiu, e que não era também o negócio mais honesto, mas ela meio que estava graduando-se de um universo econômico pequeno, de exploração pequena, para um universo econômico de exploração muito maior. E assim, os elementos de gênero são sempre muito usados para iluminar esses pontos. Eu vou mostrar aqui uma cena que eu acho que é a melhor sequência do filme, que é justamente uma cena onde eu acho que esses elementos estranhos de gênero são muito bem utilizados para iluminar essa ideia de que existe um conflito ético ali para ela sobre o que ela está fazendo. Tá no ponto aí já, e ela? Beleza. Ende Juli werden wir die Formel-1-Wagen bestücken. Entschuldigung, in welcher Anzahl? Das werden erstmal 3 sein. Peter, für uns ist natürlich wichtig, dass da nicht irgendein aufgeblasenes Labormodell ausgeliefert wird, sondern etwas, was man Produkt nennen kann. Ich habe mit Pierson Barre abgemacht, dass wir zuerst die 3 Wagen bestücken für die ersten Rennen und dann im September schauen, das in die neue 609-Serie einzubauen. Die neue 609-Serie soll mit einer Stückzahl von 12.000 gebaut Era para ter legenda esse DVD. Pierre hat auch die Idee, die 608 nachträglich bestücken Testou zu mais lassen. cedo. Das wären dann nochmal 9.000 Stück. Wenn es funktioniert. Für mich ist natürlich wichtig, dass Sie sagen, gut, ich glaube an den Plan, dass das für Sie nicht irgendwelche Zahlen sind, sondern dass Sie Ihre Angaben nach bestem Wissen und Gewissen machen. Isso é uma reunião de negócios, Mein tá? Vorschlag wäre folgender. Wir stellen mal rein rechnerisch fest, wie hoch der Umsatz sein müsste, um Break-Even zu erreichen. E como eu disse, ela esteve num acidente de carro onde o carro caiu na água, para quem não viu o filme. Frau Fichte? Moment. Herr Brezel, diese Werte, von denen Sie eben gesprochen haben und die Sie mit 1 Million bezifferten, woraus setzen die sich zusammen? Das haben Sie doch in den Unterlagen vor sich. Es geht um die Immobilie, um Netzwerke, Software, Warenlager und so weiter. Für Netzwerk und Software und so weiter sind hier 80.000 Euro veranschlagt. Kein Jahr alt, ja? Dafür bekommen Sie keine 2.000 mehr. Mindestens 80.000 wert. Mir ist aufgefallen,
Herr Dr. Fritz, dass diese 80.000, die das Netzwerk gekostet haben, sollen nicht in Ihren Abschreibungen auftauchen. Was für Abschreibung? Den Steuerabschreibungen. Bei allem Respekt, aber wir sind hier nicht im Finanzamt. Ich habe nach einem Grund gesucht, warum die Investition nicht als Abschreibung Erwähnung findet. Und der einzige Grund, der mir einleuchtet, ist der, dass es gar keine Investition ist. Kann Ihnen gerade nicht folgen. Wie geht's den anderen? Ich denke, dass Hard- und Software des Netzwerkes aus der Konkursmasse eines anderen Unternehmens herausgekauft worden sind. Wie viel haben Sie dafür bezahlt? 2.000? Die Dissolve Group hat im August 2.000 Euro erhalten. Und noch einmal 1.000 Euro gingen an eine Softwarefirma für Abstimmung und Einrichtung eines Firmennetzwerkes. Die Dissolve Group spezialisiert auf den Verkauf insolventer Betriebe. Haben Sie da das Netzwerk her? Möglich. Entschuldigen Sie, aber was hat das hier mit unserer Verhandlung zu tun? Vielleicht hat dieser insolvente Betrieb einmal 80.000 Euro für das Netzwerk bezahlt. Sim, eu gosto de mostrar essa cena justamente porque você está tendo todo o que seria uma reunião de negócios muito normal, né? Mas ele vai colocando esses trabalhos de som, essas referências ao acidente que ela teve antes, para você perceber que a realidade dela não está muito, não é exatamente normal, que tem algo errado acontecendo com ela. E justamente essas coisas todas vão pontuando a relação que ela tem com o trabalho que ela está realizando. E isso é algo que acho que a maior parte dos filmes do Petzold vão fazer de certa forma e vão fazer geralmente muito bem. Então, assim, e eu acho que ela, nesse sentido, é bem exemplar. Uma coisa que eu realmente gostaria... antes de mais nada, Cícero, eu vou pular a próxima cena, tá? Então você pode... eu vou direto pro caminho no bosque depois, tá? Só pra gente não perder muito tempo depois. Então, assim, algo que eu gosto sempre de falar sobre o Petzold é que, se você for acompanhar a carreira dele, existe um certo processo de depuração. Os filmes vão ficando cada vez mais simples, cada vez mais essenciais. A relação dele com os personagens vai se tornando mais direta. Se você comparar o Segurança Interna e o filme que vocês viram mais cedo agora, Algo Melhor que a Morte, você percebe que o filme está menos preocupado em construir vários jogos das situações. Assim, ele vai sempre fazendo muito trabalho nessa direção. Eu sempre gosto de usar como exemplo disso o Jericó. O Jericó não está aqui na mostra, eu mencionei ele na semana passada. Ele é uma adaptação do Destino Bate à Sua Porta, do James M. Cain, que é um dos romances policiais mais conhecidos da literatura americana, que já foi filmado várias vezes. O primeiro filme do Luchino Visconti, Obsessão, é uma adaptação também. Tem um filme com a Lana Turner e o John Garfield logo no começo, logo depois da guerra, acho que 46. E tem uma versão com Jack Nixon e a Jessica Lange do começo dos anos 80 também, do Bob Halferson. Que é aquela situação, o cara é um andarilho, arranja um emprego num diner, começa um caso com a esposa do patrão, e ele e a esposa do patrão montam um plano para eliminar o corno e ficar com o negócio dele. Basicamente isso acontece. Aí muito depois, ele está contando isso da prisão, onde muito depois, por um azar, ele acabou sendo pego pelo que tinha acontecido. A versão do Petzold, ele mais ou menos pega o que eram os elementos principais do livro e ele simplifica eles todos. Assim, todas as opções de adaptação são basicamente para aproveitar situações e meio que drenar o drama delas. Assim. Então, por exemplo, você sabe pouquíssimo sobre os personagens, o filme quase não se preocupa em construir um suspense. Inclusive, ele tem em vez de terminar muito tempo depois, ele termina na tentativa de assassinato. Assim, então, tem várias músicas assim, e o que você mais ou menos retira ali do livro são as situações, e a partir delas ele deixa algumas pistas para você. O andarilho do livro vira um veterano do Afeganistão que acabou de voltar em desgraça para a Alemanha. Você não sabe mais basicamente nada sobre ele, sabe só que ele tem dívidas e de que ele estava até outro dia no exército. São as únicas informações que você tem dele. O dono do diner, que no livro é um grego, vira um imigrante turco muito bem sucedido, que tem uma rede de 40 e poucos restaurantes de beira de estrada. Então você adiciona o elemento do imigrante e vamos dizer assim, a tensão que isso cria na Alemanha hoje. E por fim, no que é a grande sacada da adaptação,
você pega o que seria o grande problema de fazer uma adaptação do Destino Bate Sua Porta para os tempos de hoje, qual que é? O divórcio hoje em dia é algo tão comum que não se faz muito sentido você matar o marido para conseguir ele, por mais que você vá que o seu amante não tenha o dinheiro que o seu marido tem. Só que o que ele faz? Ele transforma a personagem da mulher numa mulher que tinha muitas dívidas em valores exorbitantes, que o marido pagou as dívidas, só que o contrato de casamento deles é tal que se ela se divorciar dele, ela recebe as dívidas de volta. Então, de certa forma, o que ele constrói o marido meio que comprou a esposa. Então, o turco, bem sucedido, meio que ele compra a esposa ariana dele ali para... Então, isso cria toda uma relação tensa. E esses dados que ele acrescenta de forma geralmente muito soltas, assim, um momento ou outro, onde ele faz alguma referência a isso, são basicamente as únicas guias que você tem para se situar na adaptação. E fora isso, você tem muitas cenas do protagonista indo com o turco para o trabalho, que justamente o trabalho que ele arranja é porque o turco perdeu a carteira e ele precisa de alguém para dirigir ele. E então você vai ver muitas cenas deles indo pelas estradas em cada um dos vários negócios que o turco tem. Inclusive tem um outro desses momentos que o Petzold faz muito bem, que é uma cena onde o cara para, olha e fala assim: a gente tem que mudar o lugar desse restaurante. O cara não entende por quê. Porque o momento forte do movimento da estrada as pessoas estão na outra direção e não na direção que a gente está parado. Então, essas coisas que o Petzold faz bem. Então, a adaptação ela toda feita nesse sentido. Eu acho esse filme que vocês acabaram de ver mais cedo, O Algo Melhor que a Morte, é um filme que ilustra muito bem isso. Se você comparar ele com o Segurança Interna, que é o filme mais antigo do Petzold que está na mostra, que o Segurança Interna é o primeiro longa dele para cinema. É o quarto filme que ele faz, mas os 3 primeiros foram feitos para TV. Então, se você comparar os dois, eu acho que fica muito claro como a encenação dele se tornou cada vez mais direta. E, assim, a forma como ele te lança no drama das personagens, eu acho que é muito menos mediado ali. Por exemplo, a personagem da imigrante, que o rapaz se envolve, eu acho ela apresentada de uma forma muito mais... Você não tem nenhum mistério. Ela é aquilo que ela está mostrando ali desde o primeiro momento. Que é algo que, por exemplo, a família do Segurança Interna não é sempre isso. O namorado, por exemplo, do Segurança Interna que a mina arranja, você passa o filme inteiro sem saber muito o que ele vai fazer quando ele souber o que está acontecendo. Então, essas coisas, os filmes mais recentes dele não fazem muito isso. Eles costumam ser realmente... Por exemplo, Bárbara, para quem viu, você sabe desde o primeiro instante que o filme quase todo é em cima da relação dela com um colega novo de trabalho que ela tem no hospital. E desde o primeiro momento você sabe que o cara é um informante da polícia. Assim. Isso nunca é mantido. Nos primeiros filmes dele, provavelmente, você passaria uma boa hora do filme até na dúvida junto com ela, até você ter confirmação. Aqui não, a primeira cena que ele é apresentado, ele está conversando com o policial está apontando, ó, aquela é a sua nova funcionária, assim. Então você não tem muita certeza de quão fiel ele é ao policial, mas você nunca tem dúvida do que ele é. Eu acho que isso é uma característica que os filmes dele cada vez mais fazem, e eu acho que essa depuração que ele vai fazendo, ela ajuda a reforçar uma característica que eu acho que é muito marcante nos filmes dele, que os filmes do Petzold costumam ser muito deterministas, assim, de certa forma. Quase todos eles têm um final meio trágico e você tem realmente muito uma lógica de que os personagens nunca conseguem escapar da função social que eles têm. Acho que esse filme que vocês viram, por exemplo, é um exemplo bem claro disso. Assim, a menina, ela não tem como ascender junto do cara, porque no final o cara vai voltar para a loirinha lá, mas bem resolvida. Assim. Então, esse tipo de situação é algo muito recorrente nos filmes todos. Isso é mais ou menos o que eu tinha para falar sobre o Petzold. Então agora a gente vai começar a falar um pouco sobre o Rockhauser. Pode falar. Não, é de 2002. Deixa eu dar uma olhada aqui como que tá chamando, porque o Homem Afogado é a tradução literal do título. Eu não sei com que nome é... Deixa eu achar aqui pra você fotografias dele. Página 100. Tá, peraí. Vou ver com que nome que tá passando aqui. Não aparece, realmente, por algum motivo tá faltando. Se você tiver interesse nele, o filme chama Totterman. E o nome dele em inglês é Something to Remind Me. Eu não sei se muitos desses filmes da mostra, eles têm títulos alemães que não tem nada a ver com títulos ingleses. Então, assim, com as duas referências para te ajudar a localizar. Esse filme é muito bom, vale muito a pena. Então, falar um pouco sobre o Rockhauser.
O Roshauser é um cineasta bem mais jovem, como eu falei, ele tem 40 anos. Ele vai começar a filmar, o primeiro longa dele é O Caminho no Bosque, que passou aqui na mostra, que é de 2003. Então, na altura que ele começa a filmar, o nome da Escola de Berlim já está ganhando corpo, como uma ideia na Alemanha. Os filmes todos de todos os cineastas, como o Petzold, já estão circulando há algum tempo. Inclusive, em 2007 ou 2008, uns críticos alemães fizeram uma série de encontros, numa retrospectiva com os cineastas da Escola de Berlim, onde você sempre tinha uma palestra com cineastas mais ou menos como essa que eu estou dando aqui, e passava antes um filme que o cineasta escolhia. E todos os cineastas praticamente que estavam passando na palestra, dando as palestras, eles pegaram filmes da formação deles, filmes mais antigos, por exemplo, o Petzold, ele passou um filme do Hitchcock, agora não me lembro qual que é, e o Roshauser, por coincidência, passou um filme do Thomas Aslan, que é um outro cineasta aqui da escola, que está na mostra, que é um filme de 2000 que não está passando aqui, chamado Um Bom Dia. Assim. Então você percebe que assim, ele é um cara meio que já formado neste universo da escola de Berlim. Assim, o começo da carreira dele já é todo calcado nisso. E assim, algo que eu acho que fica muito claro na hora que você compara os filmes do Roshauser com os filmes do Petzold, e eu quero realmente falar do Roshauser muito para comparar com o Petzold, para vocês terem uma noção de como cada um dos cineastas tem suas características muito próprias, é que o trabalho com o personagem dele tende a ter uma psicologia muito mais marcada. Os filmes do Petzold tendem sempre a ser muito nebulosos, nos filmes do Roshauser você sempre tem um trabalho psicológico muito mais acentuado. Uma comparação muito boa é pegar O Caminho no Bosque. Eu não sei quem assistiu O Caminho no Bosque aqui. O Caminho no Bosque é sobre uma mãe que ela está numa viagem, ela mora na Alemanha, próximo da Polônia. Ela foi fazer uma viagem agora eu não lembro exatamente qual motivo, ela está na Polônia com um casal de filhos dela, e ela perde as crianças. São duas crianças aí de uns 8 anos de idade, ela perde as crianças. O que ela faz? Na hora que ela perde as crianças, ela entra em pânico, ela volta para casa. Chega pro marido e não fala nada. Age como se nada tivesse acontecido, até a hora que o marido percebe que as crianças desapareceram. E eu falo assim, eu gosto de comparar o filme com Fantasmas, porque Fantasmas também, do Petzold, que não estava aqui na mostra, né? Que também é um filme sobre o abandono, né? E você pega o Fantasmas, o abandono é algo que já está internalizado nos personagens, assim. Você não tem muita noção de qualquer relação que a menina tem. Até essa cena final que eu tinha descrito para vocês mais cedo, você não tem muita noção de qualquer relação que a menina tem com o abandono, só que ela foi abandonada pelos pais em algum momento da vida dela. Enquanto aqui no Caminho no Bosque, você tem todo o processo das crianças lidando com o fato de que elas estão sozinhas, que elas precisam voltar para casa, e elas não sabem como, porque elas estão num outro país. E ao mesmo tempo, você tem todo o processo da culpa da mãe. Ao mesmo tempo, no Fantasmas, você tem a personagem da mãe, que na verdade não é mãe, mas assim, você sabe muito pouco sobre ela, você não tem muita noção da relação que ela tem com o filho que ela perdeu, tirando o fato de que ela quer recuperar a criança. E o Caminho no Bosque é todo acentuado, todo um processo de construção de personagem muito claro e muito dramático, muito psicológico. Eu vou mostrar justamente a sequência do Caminho no Bosque, onde a mãe retorna para casa e o marido chega.
Die Kinder sind nicht da? Nein. Also. Ich will mit dir schlafen. Ich habe gar nicht gemerkt, dass du wieder raus. Putz mir schnell die Zähne. Josef. Was? Was ist? Ich hol was zu trinken. Grellmann hier. Die Lehrerin von Konstantin und Lea. Herr Mattis, Ihre Kinder sind heute in der Turnklasse nicht aufgetaucht. Sagen Sie doch bitte beim nächsten Mal unbedingt Bescheid, wenn was dazwischen kommt. Für alle Fälle meine Nummer, das ist die 0162 592586. Ich grüße Sie. Warum sind Sie nicht zum Ton? Ja, guten Abend, Frau Grellmann. Max ist hier. Der Vater von Lea. Ja, ich hab's gerade abgehört. Mais claramente uma preocupação com a interioridade dos personagens, assim. Você percebe que ela quer confessar pro marido que aconteceu alguma coisa, mas ela não tem coragem. Esse tipo de coisa você quase não vê nos filmes do Petizo, assim. Geralmente, como eu falei, as motivações nos filmes do Petizo são mantidas em suspense e elas servem muito mais para criar o suspense do que necessariamente para explicar o que os personagens são. Então isso é algo que você nota muito de diferença de um cineasta para o outro. E isso, assim, na hora que você está falando do filme do Rochhauser, eu acho interessante pegar a figura da mãe nesse filme, justamente porque a ideia de culpa é uma ideia que é muito recorrente nos filmes dele. O que eu acho que o melhor longa dele, pra mim, é justamente o único que não está passando na mostra, que é um filme que justamente se chama, o título em português seria algo como Falso Culpado, eu não tenho certeza se ele passou aqui no Brasil, que é justamente sobre um jovem de 20 e poucos anos, sem nenhuma perspectiva na vida, indo de uma coisa pequena a outra, e que um dia ele vê um acidente, que aconteceu um acidente de carro, e ele manda uma carta para o jornal local dizendo que ele é o culpado. Ele não tem nada a ver com o acidente. Mas assim, é uma forma, ele assumir a culpa pelo crime do outro é uma forma de ele ganhar uma direção na vida dele.
Então, assim, essa questão de culpa, ela vai transpassando vários dos filmes. Você tem o assassino no Muito no Escuro, que vocês vão ver, acho que amanhã ou sábado. O próprio o terceiro filme dele, A Cidade Abaixo, você, de certa forma, você também lida com uma certa ideia de culpa. Então, assim, essa ideia de culpa, ela vai cortar a maior parte dos filmes dele de maneiras muito diferentes. Algo que eu acho muito interessante notar, justamente em vista daquela discussão que eu li para vocês no começo, é que, de certa forma, a carreira do Rothhauser, ela vai no caminho oposto à carreira do Petzold. Os filmes do Petzold começam muito mais dramáticos, muito mais organizados, vão ficando cada vez mais depurados, e, de certa forma, o Rothhauser faz o contrário. Os primeiros 2 longas dele, O Caminho no Bosque, que passou aqui na mostra, e Esse Falso Culpado, são filmes de personagem com pouquíssima narrativa. E os 2 filmes mais recentes dele, o Cidade Abaixo e o Muito no Escuro, são filmes de trama, muito mais elaborados, são filmes mais romanescos, que tentam expor os pontos deles através do drama. Então, assim, você percebe que as formas como os cineastas se desenvolvem, às vezes, são bem opostas. Assim, um cara vai depurando cada vez mais, o outro resolve apostar nisso. Eu até acho bem interessante na hora que você retoma para aquelas cartas, porque você nota uma diferença de reação ali. Não sei se é uma questão geracional ou se realmente já eram coisas que incomodavam o Rothhauser, mas você nota que a resposta do Petzold, todas as respostas dele pro Dominic Graff, elas são muito mais duras, elas são muito mais de bater posição. As respostas do Rothhauser, não. Ele sempre abre mais as hipóteses. Você pode dizer assim, talvez você tenha razão, as coisas não são bem assim. Tem um trecho que eu não li das cartas, que já é da segunda parte, onde ele comenta que o Graff tinha escrito uma crítica sobre vários dos filmes do jovem cineasta, onde eles diziam onde o Graff dizia que eles eram filmes de Branca de Neve, que sempre acompanhavam os personagens muito de longe, e ele se sentiu muito incomodado com isso, porque inclusive O Caminho no Bosque tinha uma sequência que a inspiração era Branca de Neve. Então, assim, e que ele entende que ele se sentia muito atingido. Então você nota que, de certa forma, como que cada um tem reações muito diferentes, isso ajuda a pontuar a carreira dele de forma muito diferente. E isso é muito interessante na hora que você compara o Yela, que é o filme que eu tinha mostrado, do Petzold, que eu tinha mostrado uma cena mais cedo, com o A Cidade Abaixo, que é o filme do Rothhauser, que é um filme sobre um banqueiro. Então, que também é um filme que lida com esse universo do grande capital e a forma como ele afeta todos nós. E justamente a lógica do filme do Rothhauser, ela é muito mais de investir no drama, e ele busca o ângulo que é quase o oposto. E ela é um filme que chega a esse meio através da funcionária lá de baixo, que está chegando ali, e o filme do Rothhauser vê esse universo, meio como o próprio título diz, de cima para baixo. Assim. A tradução correta do título do filme, apesar de ele ter passado como Uma Cidade Abaixo no Brasil, na mostra, quando passou na TV Cultura também, e geralmente o título em inglês também é o equivalente de Cidade Abaixo, mas a tradução correta do título alemão é A Cidade aos Seus Pés, porque meio que a ideia é meio que essa mesmo. Você tem aquela figura do banqueiro que trabalha sempre no escritório lá em cima. Inclusive tem uma cena onde ele fala que ele nunca sabe aonde que ele está, porque todas as sedes do banco, em todas as cidades que ele já foi, são iguais. Então, no fundo, inclusive acho que ele menciona São Paulo num diálogo do filme, se a memória não falha. Então, assim, você tem essa ideia, e é um cara que se lida muito com a ideia da indiferença dele por esse universo. E isso é por esse ângulo muito mais, que ele tem um relacionamento com a mulher de um dos funcionários, e é tudo muito marcado pelas situações dramáticas mesmo, e não por esse distanciamento que você tinha no filme do Petzold. Não é por aqueles efeitos de som, que lembravam ela do afogamento, nada disso. Assim, são todas situações muito mais dramáticas. Eu queria passar o trecho do A Cidade Abaixo, está no ponto já? Was heißt eigentlich BASF? Badische Anilin- und Sodafabriken. Soda. Cortei outro pedaço, porque eu tinha percebido que a gente estava meio atrasado hoje. Vou deixar. Ich habe mich heute übrigens mit einer Frau getroffen. Bei dir zu Hause. Ah. Wir haben Tee getrunken und sie hat mir Fotos gezeigt. Ah ja. Findest du, ich sollte Kinder haben? Mit mir? Natürlich nicht. Dann ja.
schon mal schwanger. Von Dennis. Es war so ein großer Schlag, sie war Amerikaner. Der war ganz süß, ganz lieb eigentlich. Wurde mir empfohlen, weil er Drogen hatte. In Athen. Wir waren dann zusammen, also mehr oder weniger. Er hat mir gezeigt, wie man das macht. Ich habe immer die Ferse benutzt, da sieht man es nicht. Hier. Was soll das heißen? Ich bin kein Junkie. Ich war eigentlich in den Ferien. Aber Dennis, der hatte irgendwann überhaupt keinen Plan mehr. Am Ende hat er irgendwelche Pillen vertickt, damit er in seinem Hotel bleiben konnte. Und ich bin dann bei ihm eingezogen. Glaubst du wirklich, dass mich das interessiert? Wir haben gefickt, gedrückt, Steaks gegessen und gekotzt. Ich will gar nicht daran denken. Warum erzählst du mir das dann? Ich habe es gar nicht mitbekommen. Ich glaube, er wollte sich von mir verabschieden. Und jetzt ist das Einzige, was ich von ihm habe. Das ist aber ein schönes Souvenir. Dann bin ich ins Krankenhaus gekommen und meine Mutter hat mich abgeholt. Und? Hast du AIDS? Hast du Zigaretten? Willst du noch so einen Punkt haben? Dann mach mir noch einen. Ich habe keine Angst vor dir. Solltest du aber. Pode parar. Vou passar um trecho desse filme e comparar ele com ela, justamente porque eles são dois olhares muito diferentes sobre poder e dinheiro, assim. Não foi bem do que eu tinha mostrado Yala, mas pra quem assistiu Yala, no Yala a personagem principal também se envolve com o chefe. E se você for ver as cenas da relação deles, elas são de uma lógica completamente diferente desse filme. Né? No Yala elas são muito mais funcionais, assim, é muito mais uma coisa meio que de ocasião que tá ali. Meio que ela encontrou com o cara e isso meio que aconteceu. Nesse filme tem um certo peso dramático muito maior para as duas partes. Então, assim, eu gosto de mostrar isso para diferenciar eles bem. A gente já está perto do final da palestra, está bem acabando o tempo, então eu vou fazer agora aqui, para encerrar, uma passagem rápida sobre alguns outros cineastas do movimento, justamente porque eu acho que um pouco a palestra de hoje era para tentar expandir um pouco para além só dos filmes da mostra. Então, assim, só para dar algumas referências aqui para vocês rápidas. O Thomas Aslan, que está aqui na mostra com Férias e com Nas Sombras, ele é o cineasta mais velho ligado à Escola de Berlim, é o primeiro que estreou. Ele entrou na faculdade 2 anos antes do Petzold e já produziu vários longas. Ele é filho de turcos e ele tem uma trilogia sobre a vida do turco na Alemanha que é bem interessante, que não está aqui na mostra. Tem 2 filmes que eu acho muito fortes e vale muito a pena para quem tem interesse. Um chama Dealer, que é sobre um garoto que é traficante de drogas, um filho de turcos também, né? E o outro chama Um Bom Dia, que é um dia na vida de uma atriz de começo de carreira. Esses filmes são bem interessantes. Ele está com um filme novo que está passando no Festival do Rio agora, que é um faroeste. Assim, os filmes dele costumam ser sempre bem marcados por gêneros, ele é bem versátil. Assim, é um cara que esses filmes são realmente bem diferentes uns dos outros. Isso não ajudou muito a carreira dele, já que sempre é mais fácil quando você consegue colocar o cineasta num lugar mais fechado, mas ele é bem interessante. Outra cineasta do começo da Escola de Berlim, a Angela Schnelek, ela era uma atriz de teatro, entrou na faculdade em 90.
O filme mais conhecido dela é o Marcelle, que está passando aqui na mostra. E eu acho que ela foi a primeira cineasta da Escola de Berlim que teve alguma circulação em festivais europeus. Assim, hoje em dia o Petzold é bem mais conhecido, mas os filmes dela do final da década de 90 foram os primeiros a chegarem com um pouco mais de expressão aos festivais. A Maren Ard, que está aqui passando na mostra com todos os outros, que é um dos meus filmes favoritos que estão passando aqui na mostra. Ela é da mesma geração já do Schönhauser. E ela tem só mais um outro longa muito bom, chamado A Floresta pelas Árvores, que vale muito a pena ver. E ela costuma trabalhar bastante como produtora de outros filmes dos cineastas aqui da Escola de Berlim. E mesmo quando ela não produz, ela é uma pessoa que sempre trabalhou muito como facilitadora dos filmes, assim. Quem ajuda a colocar os cineastas em contato com gente com grana. Ela tem uma produtora que sempre cede equipamento, então ela sempre fez muito esse trabalho de ajudar os outros cineastas a conseguirem realizar os seus filmes. O último nome que eu gostaria de destacar é o Ulrich Kohler. Tem 2 filmes dele passando aqui na mostra, o Bangalô e o A Doença do Sono. São os 2 melhores filmes dele, especialmente A Doença do Sono, que eu acho muito bom. Eu acho que uma coisa para quem assistiu A Doença do Sono que é bem bom destacar, que você não vai saber só vendo o filme, é o Kohler, ele foi criado no Zaire. O Doença do Sono, para quem não viu, é um filme que se passa na África. Então, assim, o Kohler, ele foi criado, o pai dele foi um médico no Zaire, um pouco como o personagem do filme. Então eu acho essa uma informação bem relevante, que você sabendo isso, o filme acaba tendo um olhar um pouco diferente. Apesar de que o filme do Doença do Sono, eu acho que ele se passa na Nigéria, se eu não me engano. Mas o Kohler foi criado no Zaire, o pai dele também era médico. Os filmes eles geralmente lidam muito com questões de identidade e deslocamento, como os 2 filmes que passaram aqui. E assim, só para encerrar, uma curiosidade, o Kohler ficou muito conhecido no Ocidente, porque na Revolver, na revista do Rothhauser, ele escreveu um artigo muito engraçado chamado Por que eu não faço filmes políticos, que chegou a ser traduzido em alguns outros para alguns outros espaços. Saiu em inglês numa revista canadense chamada Cinemascope. É um artigo bem curioso, onde mais ou menos ele defende uma ambiguidade no cinema e que é muito melhor quando o cineasta não usa os filmes para bater pontos. Assim, esse artigo é bem curioso. Isso é mais ou menos isso que eu queria abrir para vocês fazerem perguntas agora. É simples, esses filmes não estão disponíveis em DVD no Brasil, né? Nenhum deles, infelizmente. O Instituto Goethe, eles têm alguns desses filmes na biblioteca deles. Não sei se tem, não deve ter todos, mas o Luiz, que estava aqui no Instituto Goethe, ele mencionou para mim que alguns títulos tem lá. O A Cidade Abaixo, que é o filme que eu bastei o último trecho, ele costuma passar na TV Cultura, naquela sessão da mostra. Goethe, acho que só em alemão, né? Isso eu não sei se eles têm legenda ou não. Tem legenda? Então, estou confirmando que tem legenda, sim. E assim, a maior parte desses filmes você consegue na internet, se você tiver o hábito de procurando pelos títulos. Inclusive, eu mencionei que o Cidade Abaixo passou na TV Cultura. Para quem tiver para assistir, me escutar falando mais sobre o Rothhauser, para quem não sabe, a sessão da Mostra TV Cultura tem sempre um crítico que apresenta, né? Então, se você procurar na internet, quem fez a apresentação do filme fui eu. Então, se vocês quiserem escutar mais 10 minutos de mim falando sobre o Rothhauser, você tem como achar na internet o vídeo de mim sendo entrevistado sobre o filme. Alguém tem mais alguma pergunta? Tem 2 filmes, como é que Um Gatinho Esquisito, né? É o Gatinho Esquisito. Gatinho Esquisito e Viver na República Federal da Alemanha. É justo, sim. Mas 2 filmes que vou te contar, viu? Francamente, assim, difíceis de acompanhar, né? Porque situações prosaicas, cotidiano. O Gatinho Esquisito eu não conhecia, eu vim aqui assistir domingo, assim, é realmente um filme bem particular na apresentação que ele faz, né? Assim, inclusive, eu tenho que escrever uma crítica sobre ele pro Festival do Rio agora, então eu tô pensando bastante nele nesses últimos dias, assim. Eu falo que ele faz meio que um processo que é meio que aquele dia da família pelo olhar do gato, só que sem nunca realmente assumir que o olhar que você tá tendo é do gato, mas a ideia que você tem é meio essa, assim, que o filme todo passado naquele... a metade do filme se passa na cozinha, né, e todas aquelas situações prosaicas, assim... Esse é o primeiro longa do cineasta, inclusive é muito curioso, esse filme foi feito como um exercício de faculdade. O Béla Tarr, que é um cineasta húngaro, que eu não sei se você conhece, já fez vários filmes. Teve uma retrospectiva no Indie uns 2 anos atrás. Ele tem um filme chamado Tango de Satã, que dura 8 horas.
O último filme dele que é muito bom, chamado O Cavalo de Turim também. O Belatar estava dando um curso rápido, desses de um mês, na faculdade que a maior parte de cineastas foi, que é a Escola de Cinema e TV de Berlim. E durante o curso ele meio que desenvolveu o roteiro e filmou o filme meio como exercício do curso, e o filme começou a circular em vários festivais. O próprio Belatar gostou muito, apesar do filme não ter nada a ver com os filmes do Belatar. Meio que apadrinhou o filme, e o filme está fazendo uma carreira muito boa nos festivais. Esse dia mesmo, aqui, eu fiz aqui o debate no sábado com o René Winkler. Eu estava conversando com o René comentou comigo justamente que é o único filme da mostra que ele não conhece o diretor. O rapaz é muito novo, de fato. O Viver na RFA, na palestra semana passada eu mostrei um filme do Farocchi, e não é de fato um filme da Escola de Berlim, é um filme anterior. E a ideia dele é realmente essa, são 32 cenas de treinamento, meio que para apresentar a ideia de que a vida na Alemanha, no momento da reunificação, ela tinha ficado completamente mecanizada. Então a lógica dele toda é essa mesma. E você pode citar os 3 filmes que você mais gostou nessa mostra aqui? Os 3 filmes que eu mais gostei, deixa eu ver aqui, pensar. Dos filmes que estão passando na mostra, eu acho que os melhores são o Nas Sombras, o Todos os Outros e o Segurança Interna. Eu acho que são os 3 melhores filmes da mostra, assim. Mas eu tenho, de um modo geral, eu acho a seleção da mostra muito boa. São todos os filmes, pelo menos, interessantes. Inclusive, todos os outros eu cheguei a escrever sobre, então tem crítica minha na internet. Algo mais? Alguma outra pergunta? Dúvidas, curiosidades? Que a gente puder ajudar, a gente ajuda. Com a unificação das duas Alemanhas, já está tudo junto, a coisa? O quê? Com a unificação das duas Alemanhas? Não, hoje em dia já tem 20 anos a unificação Sim, já mas tá eu digo do ponto de vista ideológico. Não, assim... o que acontece, o que segue acontecendo é a parte oriental segue muito mais pobre do que a parte ocidental. Esses 20 anos não serviram para realmente alcançar então, assim, a parte oriental é meio que o Nordeste, no que seria o nosso Nordeste, de uma forma muito mais acentuada. O desemprego lá é maior, existe muito menos indústrias. Por isso que eu falo que o Petzold gosta de filmar na parte oriental, porque ele gosta de buscar espaços meio abandonados. Então, assim, então essa dificuldade continua existindo. As coisas nunca se resolveram muito bem, tanto é que se criou no cinema alemão um certo fenômeno dos filmes que eles chamam dos filmes nostalgia, que são os filmes que meio que fazem nostalgia, os filmes que passam na Alemanha Oriental que fazem nostalgia pela ditadura. O mais famoso deles foi o Adeus Lenin, que fez bastante sucesso, passou aqui no Brasil bem, assim. Existe todo um subgênero de filmes na Alemanha sobre isso, que lidando muito com o fato de que na Alemanha Oriental ainda existe uma dificuldade muito grande, assim. Essa unificação continua meio torta, meio perdida. Você nunca conseguiu fazer uma distribuição legal dos bens, então assim, segue uma unificação complicada, assim, não é um processo que se resolveu até hoje. Claro, com o tempo ela vai ficando um pouco mais, as coisas estão mais integradas hoje em dia. Assim, só para uma comparação, uma coisa bem prosaica, mas que eu acho bem interessante. Não existe na primeira divisão do Campeonato Alemão nenhum time da região da Alemanha Oriental, tirando o time de Berlim. Assim, eu acho isso um dado bem claro, assim. As dificuldades econômicas são tais que, mesmo no espaço como futebol, existe muito mais dinheiro no que era a antiga Alemanha Ocidental do que a Alemanha Oriental. Os times que jogavam na Alemanha Oriental jogam na segunda e na terceira divisão porque eles não conseguem competir em igualdade. Assim. Eu acho um exemplo bem claro, prosaico, de como que essas diferenças seguem. Algo mais? A Angela Merkel veio de lá, justamente, assim, né? Como que as coisas funcionam, né? Mas o Lula também veio fez a carreira aqui em São Paulo, mas também veio de lá, né? Assim, as coisas às vezes funcionam assim. Não tem humor na Alemanha, não? Olha, na verdade, existem comédias na Alemanha, assim, se fazem, mas assim, não é a parte do cinema alemão que costuma circular no Ocidente, mas na TV alemã tem bastante programa de humor, na verdade. Você tem os programas de humor na TV alemã. E você tem o gênero de comédia razoavelmente bem desenvolvido desde a época do cinema mudo. Sempre o Ernest Lubitsch, que é um dos grandes cineastas americanos de comédia, dirigiu, por exemplo, Ninotchka com a Greta Garbo. Ele era alemão, ele começou a carreira na Alemanha.
O Billy Wilder, que foi roteirista do... O Billy Wilder, na verdade, ele é austríaco, não é alemão, mas assim, mas tudo próximo ali. Também veio para os Estados Unidos e fez carreira como um grande diretor de comédias, então assim... E na Alemanha, o Billy Wilder, inclusive, ele tem um filme feito na Alemanha, bem no começo da carreira dele, antes de vir para os Estados Unidos. Ele trabalhou 10 anos como roteirista e voltou a dirigir. Então, assim, você tem na Alemanha uma indústria de comédia, mas, assim, uma dessas coisas que eu acho que acontecem, que eu sempre falo assim, o universo do cinema, dos cinemas nacionais, a forma como a gente consome eles tendem a ser muito, muito marcados. Então, você tem imagens e essas imagens são vendidas e tem certos tipos de filme que são muito mais difíceis de circular. Mas na Alemanha se faz comédia sim. O humor judaico é uma outra coisa também. Então, assim, eu acho que é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado a iluminar um pouco mais as questões dos filmes. Se me encontrarem por aí, se tiverem alguma dúvida, vocês podem parar para me perguntar também. Então é isso. Obrigado, pessoal.